A noite de dezembro no Rio de Janeiro envolvia o restaurante Mirante Dourado em um abraço úmido e quente, típico da proximidade do Natal. Lá dentro, o mundo era outro. Um universo de luxo climatizado, onde o tilintar de taças de cristal se misturava à melodia suave de um piano de cauda. As mesas, cobertas por toalhas de linho branco, eram ocupadas por figuras elegantes, cujas conversas eram tão polidas quanto os talheres de prata que manuseavam. As luzes da Baía de Guanabara, vistas através das imensas janelas panorâmicas, serviam de cenário para uma abundância que parecia infinita. Do lado de fora, no entanto, a calçada de pedras portuguesas refletia essas mesmas luzes com uma frieza brutal, espelhando a indiferença de uma cidade que celebrava a prosperidade de poucos enquanto ignorava a existência de muitos. A opulência de dentro não aquecia a solidão de fora. Foi nesse contraste que Aguinaldo de Almeida, aos 56 anos, emergiu do restaurante. A porta de madeira maciça se fechou atrás dele com um baque suave, silenciando o piano e trocando o aroma de alta gastronomia pelo cheiro de asfalto molhado e maresia. Seu terno, cortado sob medida, não amassava. Seu relógio de pulso valia mais do que a maioria das pessoas ganharia em uma vida inteira. Contudo, seu rosto carregava a máscara de um tédio profundo, um vazio que nenhuma fortuna conseguia preencher. Seus movimentos eram automáticos, calculados para levá-lo do restaurante ao seu carro blindado com o mínimo de interação com o mundo real. Ele era um mestre construtor de impérios, mas vivia nos escombros de sua própria vida emocional. Um viúvo que havia substituído o luto por concreto e aço. Quando estava prestes a sinalizar para seu motorista, uma figura minúscula bloqueou seu caminho. Não era um pedinte comum, cujos olhares ele aprendeu a desviar, com uma eficiência gélida. Era uma menina, talvez com 7 anos, com o rosto sujo e roupas que um dia pertenceram a outra criança. Mas o que paralisou Aguinaldo não foi a pobreza estampada em seu corpo frágil, e sim seus olhos. Eram enormes, de um castanho profundo, e carregavam uma clareza que o desarmou completamente. Não havia neles a autopiedade ensaiada ou a súplica desesperada que ele estava acostumado a ignorar. Havia uma presença, uma dignidade silenciosa que o encarava de igual para igual, como se a calçada e o restaurante de luxo fossem apenas detalhes irrelevantes em seu encontro. A voz que saiu dela era fina, porém firme, cortando o ruído abafado da cidade. Senhor, meu nome é Luz. O senhor pode me ajudar a comprar comida para mim e para minha mãe? Ela não pode andar direito e hoje não conseguimos quase nada. As palavras atingiram Aguinaldo com a força de uma revelação. Não era um pedido, era um relatório. A menina não estava se lamentando, estava apresentando um problema concreto com uma solução clara, protegendo a mãe com sua coragem infantil. A ausência total de artimanha, a pureza daquele apelo direto, quebrou a casca de indiferença que ele levou mais de uma década para construir. Pela primeira vez em anos, Aguinaldo não viu um problema social a ser evitado, mas um ser humano pedindo ajuda. E naquele instante, algo dentro dele, há muito adormecido, começou a despertar. Em vez de simplesmente entregar o dinheiro e seguir para o conforto de seu carro, Aguinaldo se viu fazendo algo que não fazia há anos. Ele se importou, movido por um impulso que ele mesmo não compreendia, ajoelhou-se na calçada úmida, o tecido caro de sua calça se comprimindo contra a pedra fria para ficar na altura dos olhos da menina. Sua voz, normalmente um instrumento de comando em salas de reunião, saiu quase como um sussurro. Eu vou levar vocês a um mercado. Comprem tudo o que precisarem. Helena, a mãe, encostada em uma parede pichada, olhou para ele com uma desconfiança temperada pela exaustão, mas a expressão de pura esperança no rosto de Luz foi o único consentimento de que ele precisava.
Ele não estava oferecendo uma esmola, estava estendendo um convite para um momento de dignidade. A curta caminhada até o estacionamento foi um exercício de contrastes. O mundo de Aguinaldo, feito de vidro fumê e couro italiano, estava prestes a colidir com a realidade de duas pessoas para quem um teto era um luxo temporário. A mão pequena e áspera de Luz encontrou a sua, um toque tão frágil e ao mesmo tempo tão poderoso que enviou uma onda de calor por seu braço, um sentimento que ele pensava ter sido enterrado junto com sua esposa e filha. Ele abriu a porta de seu sedã de luxo e o cheiro de carro novo se misturou ao odor de rua que elas traziam consigo. Helena entrou com dificuldade, ajeitando a perna que não era mais completa, e Luz se sentou no banco macio com a solenidade de quem entra em um palácio, seus olhos enormes absorvendo cada detalhe daquele universo estranho. O supermercado 24 horas era um santuário de abundância, com suas luzes ofuscantes e corredores intermináveis repletos de promessas embaladas. Para Aguinaldo, era um lugar funcional, desprovido de qualquer magia. Para Luz, era o paraíso. Ela empurrava o carrinho com uma energia que desmentia a fome, seus olhos dançando de uma prateleira para outra. Havia um brilho de puro assombro em seu rosto, uma alegria tão genuína que doía. Ela não corria para os doces ou brinquedos, mas para o corredor de grãos, para as geladeiras de laticínios, para as frutas. Cada item que colocava no carrinho era uma pequena vitória contra a incerteza do dia seguinte, uma celebração silenciosa da normalidade que lhe era tão frequentemente negada. Aguinaldo apenas observava, sentindo as camadas de seu cinismo derreterem sob o calor daquela felicidade infantil. Enquanto Luz se encantava com a tarefa de escolher um iogurte, Aguinaldo se aproximou de Helena, que seguia o carrinho com um olhar vigilante e cansado. Ele precisava entender. A curiosidade que o movia não era mórbida, mas nascia de uma necessidade repentina de conectar os pontos daquela injustiça. Sua perna. Ele começou, a voz cuidadosa, temendo invadir uma dor que não era sua. Foi um acidente? Helena desviou o olhar por um instante, como se revisitasse um lugar escuro em sua memória. Então, ela o encarou, e em seus olhos não havia autopiedade, apenas o peso de uma história. Sim, ela respondeu, a voz baixa, mas firme. Eu trabalhava como faxineira, em uma obra, um andaime desabou. Tive sorte de não ter sido pior. A narrativa de Helena era desprovida de drama, contada com a objetividade de quem já repetiu a mesma história para assistentes sociais, médicos e para si mesma, incontáveis vezes. Ela descreveu o cheiro de cimento fresco no ar, o barulho ensurdecedor das máquinas que era a trilha sonora de seus dias. Descreveu o céu azul daquela manhã, a sensação do sol em suas costas enquanto limpava os detritos de um andar recém-construído. Eram detalhes banais, fragmentos de um dia comum que em um instante se tornaria o marco zero de sua nova vida. Ela não sabia, enquanto esfregava o chão, que metros acima dela, uma estrutura montada com pressa e negligência estava prestes a roubar seu futuro, sua capacidade de andar, seu emprego e, por fim, seu lar. O momento do acidente foi contado em flashes, como um filme mal editado pela memória do trauma. Um estalo seco, metálico, vindo de cima, um grito abafado de um colega. E então, a escuridão e o peso esmagador de uma avalanche de metal e madeira. Ela não sentiu a dor imediatamente, apenas a confusão e o pânico. Quando a poeira baixou e ela conseguiu abrir os olhos, viu sua perna presa sob uma viga de aço, torcida em um ângulo que seu cérebro se recusava a compreender. O mundo se tornou um zumbido distante, pontuado pelos gritos de socorro e pelo som da sirene que se aproximava lentamente. Naquele chão sujo, Helena perdeu mais do que um membro. Ela perdeu a crença de que o trabalho duro era suficiente para garantir uma vida segura.
A parte mais cruel da história, no entanto, não foi o acidente em si, mas o que veio depois. A indiferença. A empresa para a qual trabalhava, uma gigante da construção civil, escondeu-se atrás de advogados e cláusulas contratuais. Ofereceram um acordo irrisório, uma fração do que ela precisaria para uma prótese decente ou para sustentar sua filha. A burocracia a engoliu. Sem dinheiro para uma batalha legal, ela foi descartada, mais um número nas estatísticas de acidentes de trabalho, uma peça quebrada em uma engrenagem que nunca parava de girar. Ela contou a Aguinaldo sobre as portas que se fecharam, sobre a humilhação de ter que pedir ajuda, sobre como sua dignidade foi sendo corroída a cada dia que passava sem conseguir um emprego que a aceitasse. É em momentos assim que a gente percebe como a justiça pode ser cega, e é por isso que histórias como a de Helena precisam ser contadas. O sistema muitas vezes falha em proteger os mais vulneráveis, e o silêncio só perpetua o ciclo de negligência. Se você se conecta com essa luta, considere se inscrever no canal. Seu apoio nos permite continuar dando voz a quem foi silenciado, garantindo que essas jornadas de dor e resiliência não sejam esquecidas, mas sim transformadas em um chamado por mudança, para que menos pessoas tenham que passar pelo que ela passou, para que a dignidade nunca seja um item negociável em um acordo judicial. Aguinaldo ouvia cada palavra, sentindo um frio se espalhar por seu peito. A história era trágica, um retrato da desigualdade que ele via todos os dias, mas que sempre conseguiu manter a uma distância segura. Ele estava prestes a oferecer uma palavra de consolo, um gesto de solidariedade, quando perguntou, quase como um reflexo, qual era o nome da construtora. Helena suspirou, o nome saindo de seus lábios com uma resignação amarga, o nome que assombrava suas noites e representava tudo o que havia perdido, Almeida Construções. O nome ecoou na mente de Aguinaldo como um tiro no silêncio do corredor de enlatados. O ar pareceu ficar rarefeito. As luzes do supermercado giraram. Almeida era o seu nome. A empresa era sua. O chão sob seus pés desapareceu. A caridade que ele sentia há poucos minutos se transformou em uma culpa corrosiva, um veneno que subia por sua garganta. Aquele andaime mal montado, aquela negligência, aquela vida destruída. Tudo levava sua assinatura. Ele, que havia se afogado em seu próprio luto pela perda da família em um acidente, era o arquiteto da tragédia de outra. Enquanto construía um império de concreto para preencher o vazio em sua alma, as fundações de seu sucesso eram feitas da dor de pessoas como Helena. A ironia era tão brutal, tão esmagadora, que ele teve que se apoiar no carrinho de compras para não cair. Pela primeira vez, o peso de sua fortuna pareceu insuportável. Ele olhou para a luz, que agora voltava com um pacote de biscoitos, seu rosto iluminado por um sorriso inocente, e viu o fantasma de sua própria filha. O luto que ele usou como escudo por mais de uma década havia se tornado uma arma, ferindo inocentes em seu nome. A dor daquelas duas, a perna perdida de Helena, a infância roubada de Luz, não era um problema social anônimo. Era uma dívida, sua dívida. O dinheiro que ele planejava dar, o ato de bondade, agora parecia um insulto, uma tentativa patética de limpar uma mancha que estava impregnada na alma de sua empresa. Ele sabia que precisava fazer mais, e é essa força para mudar que inspira a gente. Se essa jornada de transformação te toca, junte-se a nós. Sua inscrição é o que nos move a encontrar e compartilhar mais relatos de recomeço. A volta para o carro foi feita em um silêncio denso e pesado. A alegria de Luz havia sido substituída por uma percepção infantil de que algo havia mudado no ar. Aguinaldo pagou pelas compras, seus movimentos mecânicos, sua mente a milhas de distância. Ele não as levou de volta para a calçada fria de onde as tirou.
Isso seria impensável agora. Ele dirigiu até um hotel simples, mas limpo, e pagou por uma semana de estadia, entregando a chave e o restante do dinheiro para uma Helena confusa e desconfiada. Enquanto as via entrar no quarto, ele permaneceu no corredor, sabendo que aquele gesto era apenas o primeiro e mais insignificante passo. A reconstrução da vida delas exigiria que ele primeiro demolisse a sua. Na manhã seguinte, o sol que invadia o quarto de hotel parecia um intruso, iluminando uma realidade que a escuridão da noite anterior havia mascarado. Aguinaldo não dormiu. Passou a madrugada em claro, o nome Almeida Construções ecoando em sua mente como uma sentença. A culpa não era uma emoção nova para ele, mas esta era diferente. Não era a culpa impotente de um sobrevivente, mas a responsabilidade direta de um causador. Ele não podia mais se esconder atrás de sua fortuna ou de seu luto. Ele precisava encarar a verdade, e a verdade tinha um nome, um rosto e uma filha com olhos que viam através dele. Guiado por uma determinação sombria, ele descobriu onde elas costumavam se abrigar, um espaço esquecido sob um viaduto. Um não-lugar que elas chamavam de lar, e dirigiu até lá, sentindo o peso de cada prédio que já ergueu. O cheiro de mofo e concreto úmido o atingiu antes mesmo que ele as visse. O abrigo era um arranjo precário de papelão e plásticos, um monumento frágil à resiliência humana. Helena e Luz estavam sentadas em um colchão fino, organizando os itens do supermercado com um cuidado reverente. Ao verem Aguinaldo se aproximar, os sapatos caros afundando levemente na terra batida, a desconfiança voltou ao rosto de Helena. Ele parou a uma distância respeitosa, o coração batendo forte contra as costelas. Ele se ajoelhou, repetindo o gesto da primeira noite, mas desta vez não era um ato de compaixão, e sim de penitência. Helena, sua voz saiu rouca, trêmula. O acidente que você sofreu, a construtora, era a minha, Almeida Construções. Eu não sabia, mas a culpa é minha. O dinheiro não pode apagar o que aconteceu, mas eu não estou aqui para comprar o seu perdão. Estou aqui para pedir uma chance de reconstruir o que a minha negligência destruiu. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer viga de aço. O rosto de Helena passou da desconfiança para a incredulidade e então para uma fúria fria e cortante. Uma risada amarga escapou de seus lábios, um som desprovido de qualquer alegria. Sua culpa, ela repetiu, a palavra cuspida como veneno. Você acha que essa palavra me devolve a perna? Acha que ela apaga as noites que passei com dor, o frio, a fome da minha filha? Você construiu seu império sobre os ossos quebrados de gente como eu e agora vem aqui, de joelhos, falar em reconstruir? Ela gesticulou para o abrigo miserável ao redor deles. Olhe bem para o que você construiu, Sr. Almeida. Este é o alicerce do seu sucesso. Esta é a sua verdadeira obra. Cada palavra era um golpe. E Aguinaldo as recebia sem se defender, sabendo que merecia cada uma delas e muito mais. A tensão no ar era quase palpável. Uma tempestade de dor e culpa prestes a desabar. Helena tremia de raiva e Aguinaldo permanecia imóvel, o rosto marcado por um sofrimento genuíno que ele não tentava esconder. Foi então que Luz, que observava tudo em silêncio, com a sabedoria que as crianças às vezes possuem, levantou-se. Ela não entendia de empresas, de negligência ou de processos judiciais, mas ela entendia a tristeza. Ela viu as lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto daquele homem rico e poderoso, e viu a mesma dor que via no rosto de sua mãe todas as noites. Lentamente, ela caminhou até Aguinaldo e, sem dizer uma palavra, colocou sua mão pequena e suja sobre a mão dele. O toque era leve, quase insignificante, mas quebrou o feitiço de ódio que preenchia o espaço entre eles. Aquele gesto simples e puro foi o que finalmente desarmou Helena.
Ver sua filha oferecendo consolo ao homem que era a causa de seu sofrimento quebrou a última barreira de sua resistência. A raiva que a sustentou por tanto tempo se desfez, dando lugar a uma onda avassaladora de exaustão e pesar. Um soluço escapou de sua garganta, e depois outro, e logo ela estava chorando abertamente, as lágrimas de anos de luta e humilhação finalmente libertadas. Não eram lágrimas de perdão, ainda não, mas de reconhecimento. O reconhecimento de que a dor ali presente era compartilhada. Aguinaldo não se moveu. Permaneceu de joelhos, a mão de Luz na sua, um elo frágil no meio daquela ruína, sentindo que pela primeira vez a demolição precedia uma construção que realmente importava. A demolição daquela manhã sob o viaduto deu lugar a uma construção lenta e cuidadosa, feita não de aço e cimento, mas de gestos e confiança. Aguinaldo não desapareceu depois de sua confissão. Pelo contrário, ele se tornou uma presença constante e discreta. Ele as instalou em um apartamento simples, mas digno, um lugar com janelas que se abriam para o sol e não para a indiferença da rua. Pela primeira vez em anos, Luz teve um quarto só para ela, com paredes que podia decorar com seus desenhos coloridos. Helena, por sua vez, observava cada movimento de Aguinaldo com uma cautela que demorou a se dissipar. Ele não delegava tarefas. Era ele quem a acompanhava às consultas médicas para a nova prótese, quem ajudava Luz com os deveres da escola nova e quem, silenciosamente, sentava-se à mesa com elas para o jantar, preenchendo o vazio de sua própria casa com o som de uma família que ele nunca imaginou ter. Os meses seguintes foram uma sinfonia de pequenas vitórias que, juntas, compuseram a melodia de uma nova vida. Helena, com uma prótese de última geração, reaprendeu a caminhar, cada passo firme no chão, sendo uma afirmação de sua resiliência. A fisioterapia era exaustiva, mas a visão de Luz correndo para abraçá-la sem medo de desequilibrá-la era o combustível de que precisava. Incentivada por Aguinaldo, ela voltou a estudar, concluindo um curso de administração à noite. A oferta de emprego que veio depois não foi um ato de caridade, mas um reconhecimento de sua capacidade. Ela assumiu um cargo no Departamento de Segurança do Trabalho da Almeida Construções, o mesmo lugar que a quebrou, agora lhe dava a chance de garantir que nenhuma outra família passasse pelo que ela passou. Sua perspectiva única e sua determinação a tornaram uma força de mudança dentro da empresa. A transformação, no entanto, não se limitou às paredes de um apartamento ou aos corredores de um escritório. Aguinaldo reestruturou a alma de seu império. Ele liquidou investimentos de risco e redirecionou milhões para criar a Fundação Recomeçar, um braço social da empresa inteiramente dedicado a amparar trabalhadores da construção civil acidentados e suas famílias, oferecendo suporte jurídico, médico e psicológico. As reuniões de diretoria, antes focadas em margens de lucro, agora começavam com relatórios de segurança e bem-estar. Ele se tornou um defensor incansável de práticas mais humanas, provando que o sucesso corporativo não precisava ser construído sobre a negligência. É por isso que vale a pena acreditar na mudança e compartilhar essas histórias. Cada inscrição no canal é um tijolo a mais na construção de um mundo onde a empatia não é exceção, mas a regra. O império de concreto de Aguinaldo de Almeida não desmoronou, mas seu alicerce mudou para sempre. O vazio que o consumia não foi preenchido por mais um arranha-céu no horizonte, mas pelo som do riso de Luz, ecoando pelos cômodos de sua antiga e silenciosa mansão, que agora era um lar. Helena, com sua força serena, tornou-se sua conselheira e a amiga mais leal que já tivera. Eles formaram uma família improvável, unida não por laços de sangue, mas pelas cicatrizes compartilhadas e pela decisão mútua de reconstruir.
Olhando pela mesma janela do Mirante Dourado anos depois, Aguinaldo não via mais o reflexo de um homem rico e solitário. Ele via um pai, um amigo, um homem que descobriu que o verdadeiro preço da reconstrução não era medido em dinheiro, mas na coragem de demolir a si mesmo para dar lugar a algo muito mais valioso, a vida.